Efésios 3, de 18 até 21. Possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar. Ó Pai amado, nós agradecemos por tantas promessas que a Tua palavra nos traz, especialmente desta promessa, porque Tu vais além daquilo que nós pedimos, o que nós pensamos, porque não sabemos nem pedir como convém, nem que muitas vezes o que é bom para nós mesmos. Agradecemos porque Tu vais além de nós, porque Teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, e os Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Que por amor, muitas vezes não nos concede os pedidos, para nos dar algo muito especial que é a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que tenhamos agora, então, um momento especial com a Tua palavra, sejamos alimentados, sejamos corrigidos, transformados, guiados, encorajados, consolados, e que realmente tudo aquilo que Tu queres para nós se cumpra, para que sejamos obreiros aprovados, que manejem bem a palavra da verdade. Dá-nos um bom momento com a palavra e uma semana de bastante trabalho na Tua palavra. No nome precioso do Senhor Jesus, pedimos agora as bênçãos para o nosso pastor Wilson, para que ele esteja submisso totalmente a Ti, que realmente traga para nós aquilo que estamos precisando. No nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Irmãos, é muito difícil a gente descrever o que é o amor. Você já tentou fazer isso? Alguém já te perguntou, já te pediu para você descrever o que é o amor? O que é o amor? Como é que você graficamente ilustra o amor? O amor é... E aí? É muito difícil a gente descrever, não é? E é mais difícil ainda quando a gente tenta definir o que é o amor de Deus em relação a nós. Como é que a gente explica o amor de Deus por nós? É muito difícil também. Embora seja algo possível de se experimentar, não é algo possível de se esgotar, não é? Tal como uma fonte, quando a gente está com muita sede e a gente vai ali e bebe água, aquilo pode nos saciar, mas a gente não tem condição de exaurir aquela fonte, de secar aquela fonte. A gente não precisa, porque ela vai além daquilo que a gente é capaz de receber. Mas ainda assim é uma ilustração que fica longe. Embora ela seja muito parecida com o amor de Deus. Embora a gente não consiga explicar esse amor de Deus perfeitamente, a gente pode provar, beber desse amor. Esse amor nos satisfaz, mas ele não é todo o amor de Deus. Ele vai além daquilo que a gente é capaz de tocar. Ele é muito mais do que a gente um dia será capaz de provar e de experimentar realmente. Embora, ainda que seja impossível, né, a gente se alimentar plenamente desse amor, é maravilhoso que na palavra de Deus, Ele permite que o seu povo experimente, num certo grau, dentro da sua capacidade, experimentar esse amor. E Paulo, no final aqui desse capítulo 3, que é o capítulo que a gente tem lido nos últimos 6 domingos, as últimas 6 pregações têm sido feitas em cima desse capítulo 3, Paulo aqui, usado pelo Espírito Santo, vai falar um pouquinho sobre como humanamente a gente pode conhecer esse amor de Deus. Como é que a gente pode saber o que de fato é o amor? A gente só sabe o que é por causa dele, porque a Bíblia diz, ele é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Deus não ama, preste atenção, ele é amor. Ele é amor, ele é a essência do amor. Se eu sou capaz de amar, é porque de alguma maneira a imagem dele está em mim. E na verdade sou eu. Porque a Bíblia coloca exatamente com essas palavras, não é? Deus não apenas está, mas a imagem dele é em nós. O homem é a imagem de Deus. Ele não possui, ele é a imagem de Deus.
É diferente de algo que a gente recebeu. Deus, ele nos criou à sua imagem. E até que essa criação seja destruída, nela ainda está a imagem de Deus. Embora que desfigurada por causa do pecado, mas está. E essa é a razão do porquê você é capaz de amar alguém. Porque Deus é o amor. E Ele fez você. E Ele colocou em mim, em você, um pouco da sua pessoa, do seu caráter, do seu ser. E Paulo então vai encerrar esse trecho da epístola com uma revelação sobre o amor de Deus, que é incrível. Poucas vezes na palavra de Deus a gente vê esse amor sendo descrito com tanta profundidade, gente, como aqui. Poucas vezes na palavra de Deus a gente percebe a descrição desse amor, dessa graça, de uma maneira tão grata. E Paulo aqui então ele é usado por Deus para nos apresentar, na medida que nós podemos compreender a grandeza impressionante do amor de Deus em nossas vidas. E esse é o texto que a gente leu, de Efésios 3, 18 a 21. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, comprimento, etc. Mas vamos começar com essas primeiras palavrinhas. A fim de poderdes compreender. O entendimento é algo muito presente na palavra de Deus. Embora muita gente creia que a palavra de Deus não deve ser entendida, que a palavra de Deus é muito difícil, que ela é só para um grupo exclusivo, é só para quem é mais inteligente, é só para... Não, a palavra de Deus o tempo todo trabalha com a compreensão, o entendimento. O entendimento sempre foi um tema especial na palavra de Deus. A Bíblia não é um livro para não ser compreendido, ela não é um livro oculto, que foi dado com o objetivo de ficar, enfim, ali, escondida a mensagem. Até absurda essa ideia. Deus nos deu a Bíblia para que a gente pudesse compreender a palavra, porque é na compreensão dela que a gente conhece Ele. Assim, então, é absurda a ideia de que alguma coisa possa ficar oculta na palavra de Deus. Existem algumas verdades na palavra de Deus, algumas verdades que são de difícil compreensão. Algumas verdades que não estão totalmente reveladas. Uma delas, por exemplo, é a doutrina da segunda vinda de Jesus. Ela está totalmente revelada? Não. A gente sabe que Jesus vai voltar, mas qual que é o dia, a hora, o mês e o ano? A gente sabe? A gente não sabe. Então, ela é uma doutrina, ela é uma verdade, ela foi nos dada, é uma revelação, mas ela não foi dada completamente. Com propósitos específicos que Deus tem lá. Pra gente, se a gente soubesse o dia e a hora, é bem possível que 10 minutos antes a gente ia dar uma arrumada na nossa vida, ia resolver todos os problemas para se preparar porque Ele está chegando. 10 minutos, a gente ia deixar para 5 minutos, algum ia deixar para 1 minuto, outros iam deixar nos 30 últimos segundos, ia dobrar o joelho, pedir perdão por tudo. Pronto, agora eu fui recebido, perdoado. Porque se nós soubéssemos, nós nos prepararíamos. E é exatamente por isso que essa doutrina ela não é completamente revelada na palavra de Deus. Mas existem outras doutrinas, outras verdades que são completamente reveladas, ainda que a gente não consiga compreender por causa da nossa finitude. Uma delas é o amor de Deus. O amor de Deus é derramado na palavra de Deus para que a gente possa compreender a grandeza desse amor. Mas ainda assim, embora a palavra tenta nos mostrar esse amor, a gente não consegue entender esse amor. Porque ele é parte de Deus e Deus é infinito. Como é que a gente pode, nós, finitos, entender algo que é do infinito? É impossível. Mas dentro da nossa limitação, a gente consegue entender um pouquinho desse amor. E aqui Paulo recebe essa revelação de um modo muito especial, e do meu ponto de vista, como nenhum outro homem na história da humanidade, e nos apresenta, inspirado pelo Espírito Santo, nesse trecho da palavra do Senhor. Então, a palavra que o Espírito usou aqui para Paulo é compreender. Né? Nós iremos chegar ao entendimento de algo que a gente não conhecia antes. Há um sentido em que a palavra que Paulo usou aqui, katalambano, que é a palavra grega que ele usou, significa algo que é abraçado. Algo que as suas mãos conseguem... Sabe quando você quer medir alguma coisa na sua casa e você usa a mão? Você não tem a trena, não tem a régua, não tem uma linha, não tem nada. Então você usa a mão. Aí você mede, aí você vai com a mão lá onde você... Aí você encaixa, aí você fala, será que eu no meio do caminho perdi alguma coisa? Você volta, mede, aí você vê que estava um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isso é uma espécie de katalambano, dessa palavrinha que Paulo usou, de compreender. A ideia de você com as mãos, é como se você pudesse entender o que é isso, com as suas próprias mãos.
é sensorial, não é intelectual. Esse é o ponto. É algo que se prova, não é algo que se sabe apenas. A palavra que Paulo usou é isso, significa isso. É algo sobre o que você pode estender e tomar para si, compreendendo até mesmo a dimensão de tal coisa. Então fica claro que o assunto que será tratado por Paulo aqui não deveria ficar distante do conhecimento dos efésios, o povo lá. Eles eram para eles conhecer. O que Paulo vai falar agora, todo Efésio, do mais novo ao mais velho, do mais inteligente ao menos inteligente, todos deveriam compreender. Você pode fazer isso. Deveria ser algo que eles facilmente tocariam, sentiriam, aprenderiam e apreenderiam. Coloca 2 E lá no meio da palavra aprender. Apreender. Que é quando você aprende, o negócio fica. Porque tem muita coisa que a gente aprende, mas semana que vem a gente não lembra mais, não é assim? Você aprendeu cálculo estrutural algum dia na sua vida, mas depois de muito tempo você já não lembra mais nada daquilo. Tem gente que nem sabe o que é isso. Eu mesmo não sei o que é isso. Eu ouvi falar, achei o nome bonito, estou falando aqui. O que é isso? Bom, depois os matemáticos me explicam. Há outras coisas que a gente ouviu alguma vez na nossa vida e a gente fica com aquilo, legal, isso daí, aprendi isso daqui, mas depois de pouco tempo também não sabe mais nada, não lembra mais nada daquilo que aprendeu. Esse tipo de coisa que Paulo vai falar não é isso. É algo que você vai compreender, que sua mão vai tocar e que vai te acompanhar para o resto da sua vida. Aí ele continua, a fim de compreender com todos os santos. Quem é que tem que compreender essa verdade? Eu nem vou me esforçar, porque eu não sou muito inteligente, o pastor fala muito difícil, e essas palavras são muito confusas, e eu nem vou me esforçar. Isso aí não é para mim, isso aí é só para quem é líder da igreja, isso é só para quem é pastor, isso é só para quem é cristão já há muitos anos, isso é só para quem é batizado. Não, essa palavra é para todos os santos. Com essas palavras, fica claro que o que deve ser compreendido não é algo exclusivo de um grupo, é para todos os santos. Isso daqui é um outro golpe que Paulo está dando num grupinho que tinha lá dentro da igreja, naquela época, chamada de gnósticos. Os gnósticos daquela época eram um terror no meio da igreja. Eram os que criavam a maioria das heresias. E um grande grupo de gnósticos naquela época afirmava que as pessoas seriam salvas por causa de um conhecimento secreto. A palavra, inclusive, gnóstico, vem de gnosis, que significa conhecimento. Então, nós temos uma gnosis, um conhecimento secreto. Por isso nós somos os gnósticos. E na entrada do oráculo de Delfos, lá na Ásia Menor, na região de Colossos, cidade de Colossos, tem uma espécie de templo lá para Delfos, e esse local chamado de... tem uma placa lá nesse oráculo de Delfos, onde se resume a ideia do gnosticismo, que é você conhecer a si mesmo e conhecer o universo, a fim de que você possa alcançar a salvação. Existem passos para você conhecer a si mesmo, verdades sobre você mesmo, verdades sobre o seu corpo e sobre sua alma, verdade sobre o que é certo e o que é errado, e verdade sobre o universo. A partir do momento que você sabe essa verdade, então você é uma pessoa salva. E eles entendiam que esse conhecimento era para um grupo, não era para qualquer um. Esse conhecimento era para um grupo mais inteligente, era para um grupo mais seletivo da sociedade, né? Somente e havia um orgulho, uma arrogância muito grande, porque nós temos esse conhecimento que ninguém mais tem, só nós. E Paulo aqui, ele está quebrando com isso. Esse conhecimento não é para um grupo exclusivo, é para todos os santos. Então a questão que a gente tem que fazer agora é: quem são os santos? Quem são esses homens e mulheres que Paulo chama de santos e que são as pessoas para quem Deus deseja revelar a sua verdade? Quem são essas pessoas, né? Estes são aqueles que deveriam alcançar essa compreensão, não é? Os santos são todas aquelas pessoas que um dia o Senhor Jesus encontrou, enquanto elas estavam perdidas. Pessoas que estavam perdidas de fato, na mentira, no jogo, no vício, no pecado, no adultério, na cobiça, na murmuração, na maledicência, na fofoca, no roubo, enfim, estava longe de Deus. E essas pessoas tiveram um encontro com Cristo, num culto, numa pregação, numa música, num filme, etc. Ou dirigindo, ou lendo a Bíblia em casa, ou ouvindo a palavra narrada no rádio.
tiveram um encontro. Deus tocou no coração delas de uma maneira que nunca elas haviam sentido antes. E a partir daquele momento, elas se sentiram sinceramente arrependidas de tudo que elas tinham feito até aquele dia. E elas pediram perdão sinceramente a Deus por tudo que elas fizeram. E daquele dia em diante, a vida delas foi diferente, porque elas passaram a amar a Deus de uma maneira que elas nunca amaram antes. O Senhor Deus se tornou diferente para elas. A partir daquele encontro, então, essa pessoa ela foi separada. Ela foi santificada. Ela se tornou filha de Deus. Ela se tornou membro do corpo de Jesus. Essa pessoa, então, é a pessoa que deve compreender essa verdade. É a pessoa que teve um encontro com Jesus, cuja vida foi transformada e que hoje o ama mais do que tudo. Essa pessoa é o santo que Paulo escreve aqui. Todos os santos vão compreender essa verdade que ele está para dizer aqui. Os outros não compreenderão. Até entenderão, saberão. Por exemplo, eu sei que fulano ama ciclana. Não é? Eu sei que o pai ama o filho. Eu sei disso, eu sei daquilo. Mas eu não estou no meio daquele relacionamento para sentir esse amor. Eu vejo um senhor que ama a sua senhora. Mas eu não estou naquela história. Eu apenas conheço, sei desse amor. Mas o Senhor prova o amor. Por causa que a senhora dele o ama. Ela o ama. Ele sente esse amor. Eu sinto esse amor? Não, eu conheço esse amor. Eu percebo esse amor. Mas eu não recebo esse amor. Vocês não estão entendendo? É a mesma coisa com relação a Deus. É possível que você veja pessoas que amam a Deus. Talvez como você nunca amou. E que falem dele de uma maneira que você nunca falou. E que cantam e que falam com ele como você nunca cantou ou falou. Pode ser que você conheça o que é amar a Deus. E você até acha que ama. Como você ama qualquer pessoa. Como você ama chocolate. Mas não é esse amor de todo dia correr para os braços dele e ter prazer de ficar junto dele. Junto dele. Não é esse tipo de amor. Então, outra coisa curiosa aqui é que Paulo, todas as vezes que ele usa essa expressão, todos os santos, quando ele fala dos santos, preste atenção nisso, ele sempre fala no plural. Você não vai encontrar um lugar na Bíblia onde Paulo fala do santo tal, da santa tal. É sempre os santos. Essa expressão, hagios, é sempre no plural. Os santos que estão lá em Éfeso, todo mundo. Mas todo mundo lá vivia uma vida perfeita? É óbvio que não. Mas eram pessoas que haviam tido um encontro. E esses experimentariam o que ele está para dizer aqui. Então, ser santo é ser parte de uma comunidade. É ser parte de um grupo, de algo plural. Não existe o santo que mora na casa dele e fica só com ele o resto da vida adorando a Deus na casa dele. Não existe isso na palavra de Deus. Quando uma pessoa é santificada, é salva, é resgatada e ela tem um encontro com Deus, o prazer dela é adorar a Deus junto de outros santos, de outras santas, de outras pessoas que estão buscando a santificação. Porque obviamente nós sabemos que do nosso ponto de vista a gente não é e nunca vai ser santo. Embora do ponto de vista de Deus ele nos veja como santos. Graças a Deus por isso, porque ele nos vê com a imagem do Filho dele em nós. Ele vê o Espírito Santo em nós. Por isso ele nos chama de santos. Mas quando a gente olha para nós, a gente sabe que a gente não é. E por isso que a gente luta a cada dia contra os pecados do nosso coração. Pedindo graça e força do Senhor para vencer o mal que habita em nós. Esse miserável homem que somos. Esse corpo, essa carne que nos arrasta. Os impulsos dela que nos conduzem para aquilo que Deus odeia. É uma luta todo dia. Isso é santificação. Isso é ser santo. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser alguém que luta pela santidade. Vou repetir. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser alguém que luta pela santidade. Se você é alguém que luta pela sua santidade, todo dia você é um santo aos olhos de Deus. Ainda que você não seja perfeito. Como nunca você será enquanto estiver preso a essa carne. Mas quando você não estiver mais nela, então a tua alma, o seu corpo irá para o pó, e o Espírito voltará a Deus que o deu. E aí então no dia da ressurreição, no dia da segunda vinda de Jesus, Deus irá ressuscitar o teu corpo com um corpo glorioso, um corpo incorruptível, um corpo que não morrerá jamais. Então a tua alma habitará nesse novo corpo, e para sempre você viverá na presença de Deus.
É isso que a Bíblia ensina para a gente. No final da história, a nossa alma que perdeu esse corpo, ela habitará num novo corpo, num corpo ressuscitado, ressurreto, um corpo glorioso, igualzinho ao corpo de Jesus, quando ele ressuscitou. Um corpo que não morre jamais. Um corpo que não tem mais a natureza pecaminosa, a inclinação para o pecado. Um corpo que será capaz de habitar a presença de Deus, a Nova Jerusalém. Ele vai dar um olho novo para você, e com esse olho você vai poder ver a Deus. Com esse olho que você tem agora, você nunca poderia ver a Deus, mas com esse novo olho você verá. O Senhor Jesus disse que naquele dia, nós brilharemos mais do que o sol. Você é capaz de ficar olhando para o sol o tempo todo sem ficar cego? Você não é capaz. Agora imagina se você estivesse a 10 metros do sol. Essa pessoa que está sentada do teu lado, daqui a alguns anos, ela brilhará mais do que o sol. E se não fosse Deus mudar os seus olhos, você não seria capaz de olhar para essa pessoa que está sentada do teu lado. O corpo dela vai perecer, mas Deus há de dar um corpo glorioso. O que Deus há de fazer por nós, irmãos, é inimaginável. O que nos aguarda, o que nos espera. A gente é só um vapor nesse mundo, e é tão difícil a gente lembrar disso. Principalmente quando nós estamos diante da morte, porque nós estamos tão presos e apegados a esse mundo, e a gente não é capaz de lembrar do que nos aguarda. Mas o tempo todo o Senhor nos chama para essas verdades gloriosas. Ele há de nos transformar, Ele há de nos dar um novo corpo. Mas este é apenas para aqueles que desde já, embora não sejam perfeitos, estão lutando pela sua santidade. Estes são os santos. Não precisa levantar a mão não, mas você é esse santo? Não precisa levantar a mão. Quem são os santos que estão hoje à noite aqui? São os perfeitos? Sim ou não? Não. Ainda não. Tudo bem. Mas quem são esses santos? Podem falar. São aqueles que estão fazendo o quê? Estão lutando pela sua santidade. Você é um santo? Então você não está lutando contra a sua santidade? Você está vivendo no pecado e peca cada vez mais. E que gostoso, depois eu vou pecar de novo, acabou? Então você é uma santa. Porque os santos são quem? Os que estão lutando pela santidade. Você é um santo? Diga glória a Deus se você é. Glória a Deus. Se você está lutando pela sua santidade, é assim que Deus te vê. Ele te vê perfeito? Perfeito é quem, santo é quem é perfeito? Não. Nunca foi e nunca será, enquanto estivermos presos a esse corpo com a natureza pecaminosa. Mas santo é aquele que luta pela santidade. O texto continua então dizendo que estes que são os santos, esses que são aquele que Deus chama de seu corpo, é lógico que para ser o corpo de Cristo tem que ser santificado. Aqueles que eles chamam de a igreja de Jesus Cristo, eles vão de compreender o quê? Aí o texto continua, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Não parece algo a ser medido com as mãos? Algo para ser abraçado? Essa é a ideia da palavrinha compreender que está no comecinho do texto que a gente leu. Compreender, com todos os santos. Compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. É algo sensível, é algo sensorial, é algo a ser experimentado. Não é algo só para ser entendido. Não é algo só para saber. Não é algo para ficar a 40 centímetros acima do coração. É para estar no coração. Não é para estar só aqui, é para descer para cá. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, poucos textos têm me surpreendido mais nos últimos dias, meses, eu diria até, do que esse daqui. Você sabe que toda vez que eu preparo a pregação, e eu faço isso orando a Deus, porque primeiro eu quero me alimentar e poder depois dar isso para vocês, toda vez eu consulto o texto original, toda vez. Mas esse trecho aqui em especial me chocou, e eu li de novo, e eu abri outros dicionários gregos, porque eu o tempo todo falo, Deus não pode ser, eu estou entendendo errado, eu não quero pregar nada errado, eu quero falar o que é. E quanto mais eu lia, mais eu entendia o que é, e eu falava, Deus, como isso é maravilhoso. Eu nunca havia compreendido dessa maneira. Talvez você já, me perdoe, mas eu nunca tinha. Esta daqui, irmãos,
é a verdade a ser conhecida. O amor de Cristo. A largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. A palavra amor aqui é uma palavra bem conhecida, ágape, né? Tem igreja Batista ágape, ministério ágape, conjunto louvor ágape, caneta ágape, lanchoneta ágape, tem tudo ágape. O que significa ágape? Ágape é uma palavrinha grega, significa amor. É uma das 4 palavras, os gregos têm 4 palavras para amor. Uma delas é ágape. E esse amor é um amor que é tão sincero, que ele não espera nada da outra pessoa. Ele é um amor abnegado. Ele não é um amor egoísta. Ele é um amor de entrega. Ele é um amor de sincera apreciação. E esse é o amor de Cristo por nós. Ele nunca é egoísta. Ele é sempre abnegado, ele sempre se nega e é sempre altruísta. Ele sempre pensa no outro. E não é difícil de imaginar o amor de Jesus por nós dessa maneira. É exatamente assim que ele amou a cada uma das suas ovelhas, não é? Ele não somente as conhece pelo nome, mas sinceramente ele as ama. Por cada uma delas, ele deu a sua vida. E existe tanto amor na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, que não é nem mesmo possível compreendermos racionalmente a magnitude desse amor. É impossível, não é algo que você possa explicar baseado no amor que você tem pela sua esposa, ou baseado no amor que você tem pelo seu namorado, pelo teu filho, pelo teu cachorro. Não dá para você explicar esse amor, porque ele vai além de tudo aquilo que a gente já descobriu, já conheceu, em termos de amar alguém. Não, eu amo a minha filha. Esse amor pela tua filha não chega nem perto do amor que Deus sente por você. A gente não sabe o que é isso. Em algum sentido estranho a nós, Paulo afirma que nós abraçaremos este amor. Preste muita atenção nisso. Nós iremos compreender, é abraçar esse amor. Nossas mãos, isso é percepção, as nossas mãos alcançariam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Agora responda para mim, é possível isso? Sendo tão grande, tão enorme, tão maravilhoso, será que é possível que as nossas mãos alcancem, compreendam realmente esse amor? Para mim é impossível. Mas o texto diz que nós alcançaríamos. As palavras de Paulo aqui apontam para algo que ultrapassa a nossa capacidade de compreensão. Mas isso não significa que a gente não pode experimentar. Significa apenas que vai além do que a gente pode. A expressão aqui, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, literalmente, eu fiz uma tradução minha aqui, não está em nenhuma das versões aí, uma tradução minha, bem simples do texto, exatamente como o texto foi escrito por Paulo. Ela poderia ser traduzida assim, e conhecer o ultrapassar do conhecimento, literalmente está escrito isso lá. Conhecer, e a palavra gnosis, é interessante, Paulo está provocando os gnósticos. E vocês vão conhecer o ultrapassar do gnosis, do conhecimento. Ele está cutucando essa seita que está provocando a igreja o tempo todo lá atrás. Que achavam que tinha um conhecimento secreto. E que esse conhecimento é limitado, ele é um pouquinho, mas ele já é precioso. Paulo fala, não. Vocês vão conhecer aquilo que ultrapassa o conhecimento humano. O que é o ultrapassar do conhecimento? É o amor de Cristo. O amor de Cristo é esse ultrapassar do conhecimento. O amor de Cristo é algo que ultrapassa o conhecimento. Por isso que Paulo fala nas versões em português, o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Existe uma outra coisa que também excede o outro entendimento, que Paulo fala quando escreve aos Filipenses, que é o quê? A paz. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, que guardaria o vosso coração e a vossa alma. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Aqui ele fala de outra coisa que excede o entendimento. O que é exceder o entendimento? Entendimento é inteligência, compreensão, uma coisa que você entende. Uma coisa que excede o que entende, literalmente é uma coisa que você não entende. Uma coisa que não dá para entender. Então, a paz de Deus, que não dá para ninguém entender, vai guardar o teu coração. E o amor de Cristo, que não dá para ninguém entender, ninguém compreender, vai ser tocado pelas suas mãos. Você vai sentir esse amor. Se você abrir os braços, você vai sentir. Se você se ajoelhar, se você pular, onde você estiver, se você deitar numa cama de hospital, ou se você estiver pulando de alegria pelo nascimento de um filho,
O amor de Deus estará ali. E você estará experimentando como que em cada poro do teu corpo, a maravilha desse amor. E esse amor vai fazer com que você se sinta tão amado, tão amada, que ainda que caiam 1000 do teu lado e 10.000 do outro, você vai ficar de pé. Você nunca vai abrir a boca para dizer: ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Nunca! Porque esse amor vai transbordar de você. Aquele que é amado de Deus, amado, amada de Deus, aquele que conheceu essa graça de Deus que é derramada sobre os nossos corações. Gente, essa pessoa, ela se sente plena de Deus. Ela se sente perfeita. Ela se sente perfeita no sentido de suficiente, satisfeita. Deus, Ele é capaz de satisfazer essa pessoa de tal modo que ela não encontra espaço na vida para reclamar de nada. A gente sabe mais ou menos o que é isso em uma proporção muito pequena, quando algo que a gente quer muito dá certo. Por exemplo, quando eu comecei a me interessar pela minha atual esposa, a Rosana, atual e eterna, por favor, né? E até que a morte não sei. Ela está aqui? Acho que ela está com as crianças, né? Enfim. Então, eu fiquei numa apreensão, num medo, né, no seminário. Pedi para uns colegas lá orar por mim, que eu ia conversar com ela. A gente era colega da igreja, jovens, como muitos jovens aqui também, né? Eu sempre fui meio medroso para essas coisas, conversar com menina e tudo mais. Aí eu fui conversar com ela morrendo de medo, depois de uma semana orando, até jejuar eu jejuei. Aí eu fui conversar com ela tremendo de medo, né? Esperando que ela ia dizer não ou tal, alguma coisa assim. Aí eu conversei com ela e ela falou: não, tudo bem, vamos orar sim. Né? Aquilo foi uma explosão de alegria para mim. Né? Mas você sabe, imagina por quê, né? Alguém como eu, né? Ou receber um sim de uma pessoa como ela, pena que ela não está aqui para ouvir isso, ela está gravando. Então eu fiquei tão feliz com aquilo, tão feliz. E eu tinha prova no seminário, tinha trabalho para entregar, tinha problemas, tinha um monte de coisa, que não é tudo estava perfeito na vida, não estava. Mas eu estava tão feliz por aquela possibilidade de um sim. Eu estava tão feliz que para mim está tudo resolvido. Quando eu recebi o sim, então, eu nem lembrava mais de nada. Não tinha problema, não é assim na nossa vida? Quando a gente sabe de uma coisa muito especial, não só quando a gente começa a namorar, ou casa, ou tem um filho, ou algo muito especial acontece na nossa vida, uma cura, algo assim que a gente não esperava. E de repente Deus nos curou de algo incurável e faz um milagre em nossa vida. Aquilo é tão especial, aquilo é tão gostoso. Mas aquilo não significa que a gente não tem problema. A gente continua tendo problema, mas parece que aquilo nos preenche. É que nem corintiano, cheio de dívida, cheio de problema, cheio de enrosco, que não tem dinheiro para pagar a conta, mas gasta 50 conto para pagar muito mais do que isso, né? Para entrar no estádio, cheio de problema. Eu sou corintiano. Estou falando mal deles não. E aí quando o Corinthians faz um gol, é aquela explosão de alegria. O cara lembra do problema, da conta, da esposa, do filho que está doente? Não, mas o Corinthians fez um gol. Então é uma alegria que parece que aquela alegria preenche. Parece que tudo está perfeito. Essa palavra que Paulo está falando aqui é essa, gente. Quando o amor de Deus é derramado sobre você, brota uma alegria que parece que as outras coisas não. O teu marido que te trai, a tua esposa que não está nem aí para você, aqueles problemas que você tem na sua vida, aquelas crises pessoais, aquelas lutas contra pessoas no teu trabalho, aquela calúnia que alguém te fez, aquela injustiça que o outro fez para você, tudo aquilo de ruim que está acontecendo, parece, não é que acaba, mas parece que fica apagado, sabe? Parece que entra numa sombra. É como se a luz de Deus fosse tão forte que essas outras coisas ficassem numa sombra. Elas estão lá. A palavra de Deus, que é lâmpada para os teus pés, vai te ajudar a resolver cada um daqueles problemas. Mas essa luz te dá paz. Uma paz que não dá para explicar e nem para entender, por isso que ela excede todo o entendimento. E uma alegria. E um amor, que é o que está aí. Um amor que excede todo o entendimento. E os santos, aqueles que tiverem um encontro com Jesus, vão conhecer esse amor. Enquanto eu falo essas coisas, medite na sua vida. Você conheceu esse amor já? Esse amor que te preenche. Esse amor que não dá para explicar. Como é que você explica o teu amor por Deus e o amor de Deus por você? Eu não consigo.
Esse ultrapassar do conhecimento. E o texto continua, não é? A fim de poderdes, aliás, eu fiz uma outra tradução, mas deixa eu ver o que está lá, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa é outra doideira que também demorou para entender. A tradução que eu fiz, literal, está assim, a fim de que sejais tomados plenamente de toda a plenitude de Deus. É a mesma palavrinha que ele usa lá originalmente. Sejais tomados, cheios, é que nem encher um copo d'água, plenamente de toda a plenitude de Deus. A impressão que eu tive quando eu li isso foi coçar o olho, pegar o dicionário, no Paulo não pode estar falando. Porque não parece, não é possível isso. Eu não sei se os irmãos estão me entendendo. Mas pensa, tudo que Deus é, a plenitude de Deus. E Paulo está falando que quando a gente conhecer esse amor, a plenitude dele vai nos encher plenamente. Como é que pode Deus caber em mim? Porque é isso que ele está falando aqui, ele não está falando outra coisa. Pastor, acho que você não entendeu. Não, eu entendi, eu fui nos originais. Exatamente isso que cada palavra original quer dizer. Como é que é possível ele, que não cabe em tempos, que não cabe no universo inteiro, caber dentro de mim? Não é possível. No entanto, o amor de Cristo, ele ainda assim é derramado sobre os nossos corações. Como é um outro trecho de uma outra carta de Paulo. Esse amor é derramado nos nossos corações. E quando ele é derramado sobre o seu coração, ele faz com que você e eu possamos compreender, no máximo que podemos, no limite da capacidade humana, no limite da percepção sensorial humana, este amor. No máximo que um ser humano é capaz de experimentar, de sentir, ele permite que você compreenda esse amor. Não raro, a gente encontra pessoas que choram por horas, por minutos ou por dias, por causa desse amor, de gratidão. Não raro a gente encontra pessoas, como uma irmã compartilhou esses dias no Facebook, eu não lembro quem, um vídeo de irmãos lá na China, país comunista, onde ser cristão é proibido e a igreja é subterrânea, né, escondida, porque se descobre mata. Lá na China, eles não podem ter Bíblia, é um livro proibido. Então, existe a missão Portas Abertas que contrabandeia a Bíblia. Pensa nisso? Para que os cristãos lá dentro possam ter a palavra. E nesse vídeo mostra uma mala, como se fosse uma mala de viagem mesmo, é uma mala de viagem, que chega e alguém está filmando e eles abrem aquela mala, tem um grupo ali de umas 10, 15 pessoas talvez, numa igreja dentro de uma casa. Opa! Ai, caiu ali. Obrigado, Rodrigo. Que susto, hein? Se você estava dormindo, agora se acordou. Providência de Deus para alguém que estava aqui no sono. Deus fez a obra. Amém, obrigado, Rô. Tem que só diminuir ele aí, que eu estava muito longo. Obrigado. Então, eu falava daquela mala. E a hora que abriram aquela mala, e as pessoas viram aquelas bíblias, biblinha pretinha assim, biblinha simples, plastificada, eles voaram para cima daquilo, que nem urubu voa em cima de carniça. Ai, que exemplo horrível que eu dei, né? Mas voaram para aquilo. O exemplo é feio, mas eles foram com tanta fome, gente. Pegaram, algumas mulheres abraçavam, beijavam a Bíblia. Esse livro que você tem aí, que nem dá bola para ele. Beijavam, outros pegavam, sentavam no chão, abriram e começaram a ler. Eu conheço relatos de pessoas que ficavam dias, depois que chegaram lendo, só paravam para comer e dormir um pouco. Porque experimentaram esse amor. É como você, na guerra, 6 meses longe da tua noiva, do teu noivo, se você é mulher e está na guerra por alguma razão, e você recebe uma carta dessa pessoa, que você não recebe nenhuma notícia há 3 meses. E você pega aquela carta e você vai para o teu alojamento e você lê aquilo. Você cheira aquela carta para ver se tem o cheiro dela. Você lê de novo, você abraça, você deita e chora lembrando dela. Porque você a ama. Irmãos, é assim que a gente vê essas pessoas que amam verdadeiramente a Deus, correndo para Ele. Eles têm tanta fome, tanto prazer de estar junto de Deus, que quando eles têm essa experiência de receber uma Bíblia, eles não sabem o que é outra coisa que não pular de alegria. Porque eles conheceram o amor.
Eles entraram a esse amor. Eles se tornaram quase que uma só carne com esse amor. Eles foram tomados plenamente por toda a plenitude desse Deus que é amor. É por isso que elas são pessoas plenas, plenamente satisfeitas. Pessoas em paz, cheias de luta, com uma carne que continua inclinando elas para o pecado, mas que estão lutando contra esse pecado, porque agora eles têm um outro amor. Antes o amor era a carne, era o pecado, mas agora é Jesus Cristo. E Jesus dá força, a palavra é lâmpada para o caminho, tudo muda, tudo é diferente. Nós bebemos desse amor, nós abraçamos só aquilo que é possível, só aquilo que somos capazes de abraçar, bebemos somente aquilo que somos capazes de sorver, de beber, sem dúvida. A fonte dessa água possui muito mais do que eu jamais poderei beber. O amor de Deus é muito mais do que jamais eu poderei experimentar. E Ele é capaz de abraçar todos vocês. E pessoas no mundo inteiro. E anjos. E outras criaturas que Ele possivelmente tenha criado que nós não conheçamos. O amor de Deus vai muito além. E é impressionante quando uma fagulha desse amor me toca e me toma. E faz com que eu passe a amá-lo e a desejá-lo e a aspirar por Ele. Assim é o amor de Cristo, ele é totalmente suficiente para mim. E totalmente suficiente para você. Assim como é suficiente para satisfazer e preencher a todos os santos que o conhecem e dele um dia já experimentaram também, que já provaram de Deus em suas vidas. A expressão final desta porção afirma que para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, né? Isso é quase que inimaginável. Para a gente ilustrar, né? Imagina Deus cabendo dentro de mim, né? Ninguém comporta Deus. Todavia, Ele revela que de alguma maneira, Ele nos tomaria plenamente. Ele nos encheria de si mesmo. É impossível, mais uma vez, é impossível que alguém seja tomado pela pessoa bendita do nosso Deus e não sinta nada. E não sinta nada. Um encontro com o amor das nossas almas sempre causa um impacto inesquecível e inapagável, né, dentro de nós. Quando você conhece o amor da sua vida, isso é inesquecível. E nada mais vai apagar aquilo. É diferente de quando você conhecer uma pessoa que você, na verdade, não ama e nunca amou e nunca vai amar. Você só aproveita daquela pessoa. Um amigo, um chefe, um namorado, etc. Quando você ama, é algo inesquecível. E você se doa por aquele amigo, por aquela pessoa, por aquela esposa, etc. Deus deseja nos tomar para si. Não apenas comprando você e eu com o sangue dele, mas ocupando-nos. Não apenas nos cercando com as suas asas, mas invadindo-nos. Vocês estão entendendo? Ele entra, ele preenche, ele toca. Ele não está do lado de fora protegendo sem que você sinta nada. Não, eu conheço Deus, Deus me protege, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas você não sente isso. Nesse texto, as palavras de Paulo suspiram para nós, sabe, jorram para nós palavras sensoriais de fato, de algo que é possível ser experimentado. E após escrever sobre esse amor de Deus e a maneira como esse amor nos invade, essa maneira como esse amor nos toma, nos preenche, e Deus vem habitar em nós para sempre. Após isso, Paulo encerra com uma palavra de adoração. É um dos hinos da igreja antiga, da igreja primitiva, que é o que está no final aí, não é? Ora àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos os sempre. Amém. Vamos entender essa adoração. Essa daqui é uma das mais belas palavras de adoração na Bíblia.
mais belas. O texto começa com essas palavras que destinam a Deus o louvor. Ora àquele que é poderoso. Quem é esse? É Deus. Ele não está falando de Jesus, o Deus Filho, porque ele vai falar do Deus Filho depois. Está falando do Pai aqui, ou possivelmente da Santíssima Trindade. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo como um só Deus. Ora àquele. Então o texto começa falando para o único que é digno de louvor. Continuando, Paulo afirma que esse Deus é capaz de realizar em nós tudo. Tudo. Não há nada que Deus não possa fazer em você, por você, para você. Não há nada que Deus não possa mudar na sua vida. Não há nada que Deus não possa transformar. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus do sobrenatural. E Ele é o seu Deus. É o Deus que te toma, que te tomou nas mãos, que te cerca e que te invade, que te alimenta. Ele é a mão que te sacia e é a própria água que te satisfaz. Ele é tudo dentro e fora de você. E Ele é amor e Ele te faz se sentir amado, amada. Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. E Ele diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. É outra expressão. Paulo é cheio de exagero nesse texto aqui. Cheio de coisas impossíveis, né? O que é infinitamente mais? Algo que é infinito não tem mais. Mas por que ele fala infinitamente mais? Para deixar claro. É como se eu ficasse repetindo a mesma coisa aqui várias vezes, vocês me chamassem de chato, de redundante, de ficar repetindo toda hora. É isso que ele está fazendo. Mas é para deixar claro. Porque às vezes bate, mas não entra na cabeça, né? É para ficar claro que Ele quer fazer muito mais do que você é capaz de imaginar pela sua vida. Somente alguém morto não se entrega a esse amor. Quando a gente é tocado por esse Espírito, pelo Espírito desse Deus, gente, a gente está pronto até mesmo a fazer como os sírios e os iraquianos e os arameus estão fazendo no Oriente Médio, no tempo que a gente está vendo agora, nesse tempo, sendo crucificados. Eu recebi a foto de duas adolescentes, uma de 15 e outra de 13 anos, que foram decapitadas. Está o corpinho do lado e a cabecinha delas do outro lado, por causa de perseguição. Porque alguns muçulmanos entraram na casa delas, sabendo que eles eram cristãos, forçaram elas a negarem a fé em Jesus e a se ajoelharem, a confessarem que só Alá é Deus e que Maomé é o seu profeta, e elas se negaram. Estupraram aquelas adolescentes. E elas continuaram firmes dizendo que só Jesus é o Deus da vida delas. Cortaram a cabeça delas, tiraram foto e colocaram no jornal da cidade, para que outros cristãos soubessem. Sabe por que garotas assim fazem isso? É porque elas são fanáticas. É porque elas são loucas. É porque elas são... porque ela tem alguma coisa fora do normal. É por isso. É óbvio que não. É porque elas conheceram um amor que talvez eu e você não conhecemos ainda. É porque elas conheceram algo que está além de tudo, inclusive da própria vida delas. Elas estavam dispostas, assim como outros jovens e homens que foram crucificados com esses pregos de construção, dá até para ver o prego, porque a foto é bem pertinho, desses pregos de construção não sei como é que chama essas madeiras, mas essas de garagem, que são bem grossas. Sabe esses pregos assim? Furando a mão de um cara, pregando ele. E para não rasgar aqui, amarrando duas cordas aqui, outro prego, para ficar ali. A maioria deles são baleados ou são enforcados e depois crucificados. Só como um exemplo público. Eles não morrem de crucificação. Eles morrem por outra coisa. Mas pensam que eles estão dispostos a negar a fé só para ficar vivo? Só para poder curtir as coisas desse mundo? Eles não trocam o tesouro de suas vidas pelos tesouros desse mundo. Porque eles conheceram o amor das suas vidas. Você já conheceu o amor da sua vida? Esse amor já te tomou. Você já experimentou com as suas mãos, com o seu corpo, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. É isso que Deus quer fazer. O amor de Deus não é só para ser conhecido, é para ser experimentado. É por isso que Paulo termina com esse louvor. Deus é capaz de tudo, infinitamente mais. Pare e pense. Só um pouquinho nessas palavras. Poderoso. Olha para mim agora. Olha para mim e não pisca. Como fala o Jonas Madureira, que já esteve aqui com a gente. Olha para mim e não pisca. Pensa nessa palavra. Poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você
pede ou pensa. Pensa nisso agora um pouquinho. Pensa nisso. Ele é poderoso para fazer. O que você está pedindo para Deus ultimamente? Nas suas orações. Quais têm sido as tuas súplicas, os teus pedidos? Por um filho, por um marido, por um casamento, por uma cura, por dinheiro, por um outro emprego, por libertação de um pecado que te atrapalha a vida, você se incomoda com aquilo, você está lutando com aquilo, mas volta e meia, o pecado vem e o acidente acontece de novo, e você cai de novo, e você se arrepende, e Deus te levanta, e você... O que você tem pedido para Deus ultimamente? Agora pensa, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você tem pedido. Você crê nisso? Isso que você está pedindo para Deus não é difícil para Ele. Só com uma palavra Ele muda tudo que você está pedindo. Por que será que Ele não está fazendo ainda? Você já parou para pensar? Onde é que está o teu coração? Está nele? Ou está no presente que você quer ganhar? Ou está naquilo que você está pedindo? Porque quando está nele e não no pedido, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas quando o nosso coração está no pedido, normalmente Ele atrasa até que o nosso coração seja mudado. Porque para Ele mais importa o nosso coração do que a nossa satisfação ali momentânea, por causa de um emprego, um namorado, um marido, um filho, uma cura, um salário, ou se libertar de um pecado. Mais importante do que você se libertar de um pecado é você passar a amar a Deus. E preste atenção, se você é alguém que está lutando contra o pecado, entenda isso. Pare de pedir para que Deus te liberte do pecado e passe a pedir que Deus te faça amá-lo mais. O problema do teu pecado é que você não ama a Deus como você deveria. Esse é o teu problema. Você está preso a esse vício dos olhos, a essa cobiça dos olhos, a esse pecado da língua, esse pecado da mente. Esses pecados não é porque você não consegue se livrar e não é porque Deus não te responde. É porque você não o ama como deveria. Deus só muda aqueles a quem o amam. E se vocês me amam, ele disse, vocês guardarão os meus mandamentos e farão tudo o que eu vos tenho ensinado. Então quando eu amo, eu obedeço. E quando eu amo e eu obedeço, tudo o que eu peço ao Pai, no nome dele, ele nos dá. E dá porque ele não mente como nós. Se ele não dá, é porque o nosso coração não está nele. Dá para entender isso? Tranquilo? Eu tenho pedido para que Deus me ajude a amá-lo mais. Peça você também. Muitas das minhas lutas, eu percebo claramente que o meu problema não é a minha luta contra aquele pecado. É o meu amor por Deus que é pequeno demais. Se eu o amasse mais, talvez eu não teria tanta queda. Se eu o amasse mais, talvez eu não seria tão frágil. Minha língua não falaria do jeito que fala, meus olhos não olhariam como olham, meu coração não cobiçaria como cobiça. Eu não seria como sou se eu o amasse mais. Se eu tivesse alegria nele. Se eu tivesse prazer nele. Lembra Davi, o rei, quando ele comete adultério com a Batseba? Aí depois da conversa com o profeta Natã, ele se arrepende do pecado. E aí então, Davi escreve alguns salmos para pedir perdão a Deus. Mas um salmo é o mais famoso de todos, que é o Salmo 51. E nesse salmo, lá pelas tantas, depois de pedir, Deus, tem misericórdia de mim. Compadece-te de mim, segundo a grandeza da tua graça e da tua misericórdia. Perdoa o meu pecado, apaga-me com esopo, arranca de mim. Ele vai pedir perdão. E depois de pedir perdão, sabe o que ele pede? Que é o verso mais importante desse salmo. Ele diz assim, restitui em mim a alegria do quê? Da salvação, da tua salvação. Sabe por que esse é o verso mais importante? Porque foi a falta da alegria da salvação que levou ele a cometer o adultério. Se ele tivesse satisfeito com Deus, ele não teria feito o que ele fez. É a falta de prazer em Deus que leva você e eu a pecar. Mas quando o nosso coração é preenchido, tomado plenamente de toda a plenitude de Deus, que é o que está no texto, a gente é satisfeito. A gente olha para o pecado e a gente diz, Jesus é mais.
A gente olha para um determinado prazer e a gente diz, Jesus é mais. Não vale a pena. Eu vou trocar uma caixa de bombom por uma bolinha de chocolate? E essa ilustração também é horrível, porque Jesus não é a caixinha de bombom, ele é a fábrica toda de chocolate. E muito mais. E aí vem alguém te dá uma bolinha, né? Pequenininha assim de chocolate, dessas gotas de chocolate. Mas porque está ali na tua frente, a fábrica está lá do outro lado da cidade, você tem que chegar lá. Mas você vai pelo que está ali, eu posso provar, eu posso tocar. E o diabo, ele coloca tanta sedução nessa bolinha de chocolate, porque ele sabe que o teu coração gosta mais da bolinha de chocolate do que da fábrica toda, que você cai. Todo dia você fala, você pensa, você isso, você aquilo. Mas no dia que o teu coração entrar na fábrica, ou para usar os exemplos bíblicos, no dia que você entrar no castelo do rei, estar diante do Rei dos Reis, e assentar-se à mesa com ele, e comer do pão que ele dá, e beber do vinho, que é o seu próprio sangue, e ele te alimentar, e a água dele, porque ele é fonte de água viva, e ele diz que ele faria brotar dentro de nós rios de água viva. No dia que você estiver ali nele, com ele, sendo por ele alimentado, você vai até lembrar dos teus prazeres no pecado, mas esses prazeres vão ser desse tamaninho, perto dele, Jesus Cristo. Você não trocaria por nada. E se alguém dissesse para você, se ajoelha aqui e reconhece que Alá é Deus e Maomé é seu profeta, e você pensa na tua vida, você pensa na tua família, você pensa nos seus pais, você pensa no seu noivo, você pensa nos seus filhos, mas ainda assim Jesus é mais para você. Você sabe o que é ter Jesus mais do que a tua própria família? Ele disse que se você não o amasse mais do que inclusive os teus filhos, tua esposa, tua família, você não o ama de verdade. O que significa isso? Significa que é para você odiar seus filhos? É óbvio que não. Significa que é para você amá-lo mais do que você ama os seus filhos. Se você acha que é capaz de fazer de tudo pelos filhos, você deveria ser capaz de fazer mais ainda por ele. Eu já falei muito, eu preciso encerrar. Existe uma profundidade, gente, indescritível nessas palavras aqui. Simplesmente não é possível imaginar o que Deus possa fazer pelos seus. Eu louvo a Deus por isso. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. Por que é que ele disse isso daqui? A gente não merece. Você merece isso daqui? Fala a verdade. Você sabe que você não merece. Você não merece nem um pouco, ainda mais tudo. Por que que ele, o dono de tudo, o Senhor de tudo, o Rei dos Reis, ele contou uma historinha, parábola, para dizer que um rei fez uma grande festa, chamou gentes, né, pessoas, mas cada um deu uma desculpa mais farrapada que a outra e não veio para a festa. Aí ele pegou os seus empregados e falou o quê? Saiam pelas ruas, vão pelos becos, encontre o lixo da sociedade humana, mais ou menos isso. Os famintos, os mendigos, os sujos, os imundos, vão nos becos, nas encruzilhadas, nos esconderijos e traga essas pessoas. A palavra lá é, force-os a entrar. Quando eles entrarem, eles receberão uma nova roupa, eles terão o seu corpo lavado, eles se sentarão à minha mesa e eles comerão da minha festa. Essa é uma parábola que Jesus contou. Aí depois Jesus explicou, dizendo que nós somos essas pessoas que estavam no beco, na viela, na encruzilhada, mendigos, famintos, jogados, perdidos. E ele nos forçou a entrar no seu castelo, nos assentou à sua mesa, para que a gente vivesse na sua presença. Ele fez isso por nós. Como é que a gente não pode amá-lo mais? E está disposto a fazer mais, e a buscá-lo mais, a amar sua palavra, querer sua presença. Se você não conheceu esse amor, não descanse. Antes de dormir, fale com ele sobre isso. E diga o quanto você quer conhecer esse amor. Se de alguma maneira você está entendendo o que eu estou falando, e o Espírito está te convencendo de que você não conhece esse amor, então não durma sem isso. Vá dormir depois de tanto pedir, cansado de pedir. No outro dia, se você acordar e você não sentir nada, nem mesmo tristeza pelo seu pecado, passe o dia pedindo, vá dormir pedindo, leia a sua palavra, bata, peça, busque. Ele prometeu que você é capaz de encontrar se você tanto pedir. Porque o próprio fato de pedir é que o Espírito dele já está te mostrando o caminho. Não canse
Não canse, não pare, enquanto você não for tomado pela plenitude desse amor. Ele ama você e Ele quer que você se sinta como tal. O texto termina e continua aqui, não é? Terminando o capítulo dizendo, conforme o seu poder que opera em nós. Paulo fala de um poder que está dentro de nós. Ligue isso que já foi dito antes, não é? Que fomos plenamente tomados de toda a plenitude, invadidos de toda a plenitude de Deus. Agora então, cheios de Deus, ou cheios do Espírito Santo, nós temos tal poder que opera dentro de nós, conforme o seu poder que opera em nós. Isso mostra o quão diferente a nova aliança é da antiga, do Antigo Testamento, não é? O Novo Testamento, o Espírito do Senhor, que antes habitava no templo de Israel, de Jerusalém, agora ele habita permanentemente dentro do seu povo. Diferentemente de como era no Antigo Testamento. Essa presença é o que garante permanentemente esse poder dentro de nós. Paulo encerra esse capítulo louvando a Deus na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Capaz de tudo, o único a quem nós devemos adorar. A Ele diz, seja a glória. Só Ele é digno. Ninguém vai amar você mais do que Jesus. Ninguém vai cuidar de você melhor e mais do que Jesus. Você precisa olhar para Ele, como diz a sua palavra, o seu evangelho. Olhar para a sua cruz. Correr para lá. Jogar-se aos pés de Jesus. Ele te ama mais do que tudo e todos. E nunca você encontrará amor em ninguém como você é capaz de conhecer na pessoa dele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é superior a todos e a todas as coisas. Só a Ele, os santos, os seus santos, devem dar louvor. Por isso que Paulo encerra louvando. A Ele seja a glória na igreja e em Jesus Cristo. Sendo a glória dada exclusivamente a Deus, note que essa glória tem a ver com fama, com alguma coisa que é conhecida, que brilha. É conhecida através de Cristo e através da sua igreja. A glória de Deus, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. A fama desse amor será conhecido pela vida de Jesus e pela vida da igreja. O amor de Deus só será conhecido nesse mundo através de você. É nela, na igreja, que a fama de Cristo continua a ser espalhada por toda a terra. A fama do seu nome é espalhada por todo o mundo por meio dos santos, por meio daqueles que experimentaram esse amor, aqueles cujas vidas estão cheias do Espírito Santo de Deus. E Paulo termina por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Havia no coração desse homem, Paulo, um desejo de que essa ação de Deus no coração humano trouxesse a Deus não só a glória devida ao seu nome, mas uma glória que fosse reconhecida pelos séculos dos séculos. Que a fama desse amor de Deus pela sua vida pudesse ser conhecido para todos sempre. Que esse amor, todo mundo saiba desse amor. E aí você olha para a sua vida, talvez, e veja que você não fala desse amor nem para quem está vivendo com você hoje. Como é que você vai ser capaz de falar desse amor para todos sempre? Pare e pense na sua vida. Talvez quão distante você esteja de conhecer esse amor. Se você não conhece esse amor, o inferno foi criado para você. O lago de fogo, o inferno, é para pessoas que não amam a Deus. E ele existe. E é o próprio Deus quem afirma isso. O mesmo Deus que afirma que ama você, afirma que o inferno também existe. E que o inferno é o melhor para aqueles que não amam. Porque se Deus hoje é insuportável para você, muito mais Ele será quando você estiver na presença dEle. Hoje você está longe dEle. E Ele já é chato. Ele já é insuportável hoje. Você imagina quando você não tiver mais nada diante de você, senão Ele. É por isso que existe um outro lugar. E o fogo no inferno não é algo literal. É uma ilustração. Porque é algo que não se apaga, jamais.
Não existem materiais comburentes no inferno. Não é um lugar humano, não é um lugar físico. Não é um lugar criado para nós. Foi um lugar criado para o diabo e os seus anjos, que não são da nossa natureza. Logo, não existem materiais comburentes com fogo que arde eternamente. O fogo ali é pior do que aquele que queima e acaba e apaga, e já era, não sobra nada. Se fosse esse, seria melhor. Trata-se de um outro tipo de fogo que arderá na tua consciência por toda a eternidade. No vazio que você experimentará, e que talvez hoje você já experimenta, mas que lá será infinitamente pior, porque lá não existirá mais o pecado também. Nem no inferno existirá o pecado. O inferno é parecido com o que hoje nós vivemos, só que hoje nós temos o pecado, e é o pecado que nos ajuda a ficar um pouquinho vivo. Se não fosse o pecado, esse mundo seria um inferno por completo. É o pecado que faz com que você, ainda bem que acabou, eu posso fazer alguma coisa de... O pecado, ele é um pouquinho de satisfação para aqueles que existirão no inferno sem nenhuma satisfação. E é por isso que ele vai arder por toda a eternidade na tua consciência e no teu coração. Mas Deus criou um outro lugar. E a Bíblia diz que ele ainda está criando esse outro lugar, chamado de novos céus e nova terra, preparado para aqueles que amam o seu Filho e que esperam ansiosamente pela vinda do Cordeiro de Deus. A última expressão é amém. É assim que o texto termina. O que significa amém? Assim seja, né? É uma expressão muito famosa no meio cristão. E em grego é amém também. Inclusive, nenhuma língua mudou essa palavra. Em inglês é amém, alemão é amém, francês é amém. Na língua dos indígenas é amém também? Todo lugar é amém. Não muda, em grego é amém também. Essa expressão significa uma forte convicção, confirmação ou concordância com aquilo que foi dito anteriormente. Ou seja, Paulo encerra afirmando quão firmemente ele cria em todas essas coisas que ele havia acabado de dizer. Esta é a mesma convicção que se espera de todo aquele que experimenta o amor de Deus e é tomado pelo mesmo. É isso que eu espero para você. É isso que eu espero por aqueles a quem você sinceramente ama. É isso que eu espero por aqueles que eu sinceramente amo. Que eles, nós, sejamos tomados por esse amor e possamos conhecê-lo. E que isso nos leve a adorar a Deus com toda a nossa alma para todo sempre. Que assim seja. Amém? Vamos orar ao Senhor em pé. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado pelo que ela afirma sobre o seu grandioso amor por nós. Obrigado, Senhor Deus, porque Ele é maior do que tudo. Maior do que toda a criação. Maior do que poderes e forças e reinos. Maior do que tudo é o teu amor por pecadores como nós, indignos, famintos, espiritualmente mendigos, para os quais foi oferecido o pão da vida. Mendigos agora satisfeitos e que são chamados a contar para outros famintos, outras pessoas vazias, onde elas podem encontrar pão e vida, onde elas podem encontrar satisfação, onde elas podem encontrar amor, onde verdadeiramente elas serão amadas e tomadas por esse amor e por essa paz que vem de Ti. Senhor, eu apenas lhe digo obrigado, Senhor, junto com os meus irmãos e irmãs. Muito obrigado. Nós não somos dignos, nós não merecemos. E nós nem mesmo somos capazes de compreender por que o Senhor nos ama assim. Mas a gente é capaz de perceber que o Senhor ama e de experimentar esse amor. O que dizer senão obrigado, Senhor? Louvado seja o teu nome. Para todos sempre seja louvado o teu nome. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor?